Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel Candioto, eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre Python e hoje a gente vai falar sobre essa biblioteca que é muito comum aí no nosso dia a dia e ela principalmente usada aí para o pessoal que faz, muitas vezes utilizada, né? Para o pessoal que faz automação de processos nas empresas, por exemplo, é muito comum. E eu vou dar uma passadinha aqui com vocês para essa biblioteca para vocês entenderem um pouquinho mais. Que biblioteca é essa? Biblioteca OS, tá? Esse OS vem de Sistema Operacional. E aí, deixei aqui para você prontinha essa cartilha aqui, ó, que tem exemplos, várias coisas aqui para você conseguir ver, para você conseguir entender o que está acontecendo, assim vai. Além, obviamente, dessa aula, além também de um mini curso de Python que eu deixei aí para você no link. Onde é que link? Que link é esse? Onde é que tá? Como é que eu faço? Ali embaixo, ó, na descrição do vídeo, vai ter um link. Se você por acaso não está vendo, procura mostrar mais, clica no mostrar mais e vai aparecer uma série de links para vocês, inclusive o link aqui para você baixar essa cartilha, beleza? Então, já que a gente fez isso tudo para você, preparou isso tudo para você, deixa um curtir lá pra gente, comenta aí se você está gostando dos vídeos do canal, se você gostou desse vídeo, se você não gostou desse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que também está tentando fazer automação de processo, ou então que também comentou com você da Biblioteca OS, e se inscreve no canal, porque aqui toda semana a gente está fazendo conteúdo para vocês. E aí, se você se inscreve, você fica sabendo logo que sai, tá? E aí você pode acompanhar, mesmo que você não queira assistir na hora, pelo menos você sabe que, putz, cara, isso é legal, esse tema é legal, não, esse tema eu já sei, mas pelo menos você fica sabendo o que está saindo, não precisa ficar tendo que procurar, beleza? Então se inscreve aí no canal. E vamos lá para nossa biblioteca OS, vão entender que negócio é esse, para que serve, de que se alimenta e assim vai. Beleza, gente. Então, como que funciona essa tal de biblioteca OS? Primeiro, deixa uma documentação que eu sempre faço para vocês, sempre falo. Aqui, a ideia é a gente ensinar para vocês, eu estou tentando ajudar vocês, porque a documentação, eu sei, nem sempre é tão amigável, tá? Minha ideia é facilitar isso para vocês, mas é importante para qualquer um que queira programar, entender minimamente a documentação, saber que a documentação existe. Não, fugir da documentação, às vezes, não é tão prático no dia a dia. Então, é importante que você tente, mesmo que seja um pouco sofrido, tenta. E o vídeo está aqui para te ajudar. Beleza, então tem dois links aqui legais para você ver. O primeiro, ele é um link um pouco mais mastigado, tá? E o segundo, ele é um link um pouco mais cheio de coisa, então se você por acaso entendeu o primeiro de uma boa, tenta o segundo para você conseguir entender um pouquinho melhor. Beleza. E a primeira coisa que a gente faz sempre que a gente quer uma biblioteca, a gente faz o quê? Importa. Seja o Pandas, seja o OS, seja o que for, a gente vai importar. Tudo bom? Se por acaso ela precisar ser instalada, aí você precisa instalar antes essa biblioteca. Mas em geral, vamos partir do princípio aí que você já instalou, você vai fazer uma importação. Nesse caso, a biblioteca OS, a gente não precisa nem instalar, a gente simplesmente importa essa biblioteca. E como é que a gente importa nesse caso? A gente vai usar o nosso mesmo comando sempre, import OS, import OS, tá bom? Dou aqui meu Ctrl Enter, aqui meu atalho aqui no Jupyter. Para você que não sabe o que é o Jupyter, e eu falei Jupyter assim como se você soubesse, é esse lugarzinho aqui que a gente está escrevendo nossos códigos, tudo bem? Então o Jupyter é uma ferramenta dentro de um pacote chamado Anaconda, que é muito utilizado para a parte de análise de dados, a principal função dele é a parte de análise de dados, data science, essas coisas todas. O pessoal usa muito o Jupyter. Ah, mas Daniel, posso usar o PyCharm? Pode, tá? Esse OS também funciona lá. Aqui eu estou usando o Jupyter porque eu acho mais educativo para vocês. E se por acaso você não sabe o que é o Jupyter, eu vou deixar lá embaixo também um link que o Lira explica para vocês como instalar o Jupyter, como é que funciona, enfim, Anaconda e assim vai, beleza? Tá lá embaixo na descrição também, no mesmo lugar que tem essa cartilha aqui. E vamos entender o seguinte, para que serve a biblioteca OS? A biblioteca OS ela serve para você poder navegar dentro do seu computador através das pastas, através dos arquivos e assim vai, tá? Então, por exemplo, eu quero acessar uma pasta que está dentro de uma pasta, que está dentro de uma outra pasta, que está dentro de uma outra pasta da minha área de trabalho. Como é que eu faço isso? Então,
usando esses métodos, usando esses caminhos aqui que existem dentro da minha biblioteca OS, eu consigo chegar nessa pasta, eu consigo pegar a informação dentro dessa pasta, eu consigo listar tudo que tem dentro de uma pasta, eu consigo remover um arquivo, eu consigo abrir um arquivo, eu consigo fazer milhões de coisas aqui dentro da biblioteca OS. Eu vou passar por, talvez sejam os principais, ou então pelo menos o que a gente mais usa no dia a dia, mas obviamente é um mundo de opções que a gente tem aqui no OS, tá? Vamos dizer, por exemplo, eu quero assim, informações do dados do sistema. Quando eu fizer o que eu vou fazer aqui agora, vai aparecer milhões de coisas, tudo bem? Ele vai dar um dicionário para mim com milhões de informações. Mas, por que eu estou mostrando isso para vocês? Não obrigatoriamente você vai usar tudo isso que vai aparecer, mas pode ter uma situação que seja interessante. Vamos lá, estou na minha empresa, tem pessoas que usam usuários diferentes, e eu quero fazer uma automação que rode no meu computador e rode no computador, vamos dizer que o Lira aí trabalha comigo. No usuário do Lira é Lira, no meu computador é Daniel. Então eu preciso criar uma automação que na hora que eu penso em caminhos, eu ache sempre a posição lá do Lira ou do Daniel. Então, ó, um caminho, por exemplo, que é legal, um comando que é legal aqui quando a gente fala de nível de sistema, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável, por exemplo, sistema, não precisaria, tá? Mas eu vou criar aqui mesmo assim, e vou botar OS, então sempre que eu quero chamar uma biblioteca, para você que nunca fez uma biblioteca na vida, usou uma biblioteca, desculpa, sempre vou chamar essa minha biblioteca. Então, se eu importe OS, eu vou chamar OS, ponto, e aí alguma coisa que existe dentro dessa biblioteca. Então, vamos dizer assim, é uma biblioteca, a biblioteca chama OS, e eu vou pegar um livro dentro dessa biblioteca. Esse livro que eu vou pegar se chama Environ, como se fosse assim, ambiente, né? Como se tivesse uma questão ligada para ambiente. E vou botar aqui, ó, print sistema, que é a variável que eu acabei de criar. Para você que não viu, não sabe o que isso é variável, é muito comum no Python, na verdade, linguagens de programação, você ter isso aqui, ó, sistema é uma variável que eu criei, tá? E assim, o Python é muito comum mesmo a gente criar nomes bem intuitivos, a gente pode botar em português, tanto faz. Então, o que está fazendo, o resultado que isso aqui me der, que a gente vai ver o que vai dar, vai cair dentro dessa variável aqui. E depois esse print significa para eu printar essa minha informação. E aí eu vou dar, ó, meu Ctrl Enter, que é meu atalho aqui do Jupyter, e olha só, nossa, milhões de coisas aqui que apareceram para mim, que estão ligadas ao meu computador, beleza? Percebe o que é muito importante a gente ver aqui no comecinho? É isso aqui, ó. Eu tenho esse, ó, environ, que foi o que eu usei, e ele está me dando essas chaves aqui. Então, ele está me dando um dicionário, tá? Ele está me dando um dicionário. Para você também não sabe o que é dicionário é uma estrutura aqui do Python. Assim, bem rapidinho, grosso modo, a gente tem tuplas, listas, dicionário, alguns objetos, enfim, são coisas, estruturas que permitem a gente coletar informação, trabalhar com informação, com dados, e assim vai, tá? Manipular dados. Então, aqui é um tipo dessas estruturas que é o dicionário, tá? Então, quando ele me dá essa informação toda, todo dicionário tem um valor, uma chave e valor. Chave e valor, é como se fosse uma chave fechadura. Então, se eu achar uma chave específica, eu posso pedir o valor daquela chave específica. Por exemplo, se eu quisesse aqui, ó, essa informação username, tá? Ou seja, qual é o meu usuário, que eu estava falando que eu queria, do Lira, do Daniel. Então, eu posso botar aqui, ó, print, opa, agora sim, print, vou botar sistema, o que é sistema? Variável que eu acabei de criar, que na verdade está recebendo um dicionário, e vou botar, ó, username, que é o que está aparecendo aqui em cima, tá? Ele está com letra maiúscula, vou até botar letra maiúscula, username. E ó, que apareceu Daniel. Aqui é erro desse que vos fala, que sem querer esqueceu de botar o L e tem preguiça de trocar. Então aqui ó, usuário Daniel, então não é Daniel. Mas então eu consegui pegar meu usuário. Ah, se o Lira fosse falar, podia pegar essa informação também, podia fazer parte do meu código, pegar essa informação do meu usuário, que depois eu ia conseguir juntar lá o caminho que eu quero, que considera sempre o usuário. Tá? Então eu posso pegar outras informações, tem várias informações aqui, mas eu achei que o usuário era uma opção legal aqui, até o tipo, se é qual sistema operacional, enfim, várias informações que a gente consegue utilizar, tá? Então, ligado mais a sistema, mais a dados
bem globais assim de sistema, eu acho que esse é o, para a gente começar, o mais interessante. Depois a gente vai para um nível mais, talvez mais comum aqui do dia a dia, que é a gente trabalhar com pastas, tá? Então tem várias pastas dentro do meu computador, vários caminhos diferentes, e a gente consegue ir se movimentando nessas pastas. Então, por exemplo, se eu quero saber em que pasta que eu estou agora, ou seja, em que pasta está rodando esse meu arquivo do Jupyter aqui. Então eu vou botar a opção, ó, os.getcwd. Esse os.getcwd, ele vai me dar, ó, nessa pasta enorme aí, onde está o meu conteúdo. Então, dentro do conteúdo OS, dentro do conteúdo YouTube, dentro da pasta hashtag, e assim vai, tá? Então, ele está me dando esse meu valor. Eu poderia botar um print aqui também, tá? Eu não estou colocando print antes, simplesmente porque estava numa célula só, mas é legal sempre botar o print porque não fica esse output, mas os dois resultados funcionam. E aí, se eu quisesse, por exemplo, mudar de pasta, não quero mais ir para essa pasta, quero ir em uma pasta diferente. O que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou usar esse OS.chdir. Então, eu vou pegar, por exemplo, só até essa parte aqui, OneDrive, e vou botar os.chdir, e vou botar aqui que eu vou dar para ele um novo caminho. Só que eu vou, ao invés de escrever isso tudo aqui numa vez só, eu vou botar novo caminho. E vou botar aqui antes, ó, uma variável chamada novo caminho. E vou botar aqui essa minha string, tá bom? E ó, C OneDrive barra, por exemplo, área de trabalho. Ó, um ponto de atenção que a gente tem que ter na hora que a gente trabalha sempre com caminhos aqui no Python, e às vezes isso pode dar problema e às vezes não, tá? Vai depender muito dos caracteres que você tem ali dentro. Mas normalmente, quando você tem uma contrabarra aparecendo, é comum que a gente use esse Rzinho aqui, ó, na frente. O que é esse Rzinho? Esse Rzinho a gente chama de raw string. Ele vai, essencialmente, evitar que o Python tente ler os caracteres aqui dentro de uma forma especial. Tem alguns caracteres que têm valores especiais. Então, por exemplo, a barra N ele pula uma linha. Então, se ele olhasse um barra N, vamos dizer que aqui fosse barra, sei lá, Niterói, que é a cidade que eu moro. Então, se fosse barra Niterói, e Niterói tivesse letra minúscula, por exemplo, barra N, ele ia tentar pular uma linha. Ele não ia entender que era N de Niterói, ele ia entender que é N de pular linha. Então, esse Rzinho, ele vai fazer ele vai pular a linha, ele vai ignorar os dados ao invés de pular a linha. Então, é sempre legal a gente ficar atento nesse Rzinho antes de passar uma string, tá? Então, eu vou fazer novo caminho, que é esse caminho que eu estou dando para ele, que eu quero, ao invés de ficar aqui, eu quero ir para a área de trabalho, e vou fazer esse os.chdir para mudar para esse meu novo caminho. Aí, ó, vou botar aqui, ó, print, e vou usar aquele mesmo os.getCwd que a gente tinha visto. Se eu der Enter, Ctrl Enter aqui, ó, ele vai rodar para mim e está me dando meu OS OneDrive área de trabalho. Beleza. Então, ó, agora eu já sei como descobrir onde eu estou com o getCwd, eu também sei como mudar de caminho usando o OS.chdir, tá bom? Existem outros módulos também que trabalham muito bem com o OS, por exemplo, o Shutil, S-H-U-T-I-L, também é um módulo legal que ajuda também a gente a trabalhar, às vezes movimentando arquivos, normalmente é quando a gente vai usar, tá? Então, mas o OS é esse método interessante. Agora, o que eu quero fazer? Beleza, eu estava numa pasta, descobri onde eu estava, mudei de pasta, e agora eu quero criar um arquivo, por exemplo. Se eu usar esse aqui, ó, os.mkdir, o que vai acontecer é que ele vai criar para mim um arquivo. Onde ele vai criar um arquivo? Onde eu estiver. Nesse caso, eu estou aqui, ó, em getCwd. Então, se eu boto meu mkdir aqui, ele vai criar para mim um arquivo dentro da minha área de trabalho. Se eu boto aqui, ó, o nome teste, por exemplo, ele vai criar um arquivo para mim. Beleza?
vou fazer o seguinte, vou dar um aqui só porque ele já criou esse arquivo e vou botar embaixo desse meu teste, esse meu outro comando aqui, que é o listdir, que significa lista para mim tudo que tem dentro de um diretório. Então eu vou botar, ó, print listdir e vou dar Ctrl Enter. Faltou o OS aqui, ó. Pronto. Agora percebe que ele pegou para mim tudo que tem na minha área de trabalho, inclusive o teste, ó. Então o S está aqui aparecendo para mim, teste. Beleza? Então, ó, ele criou esse teste para mim. Se eu botasse aqui, tirar esse hashtag, botasse teste 1, ó, percebe que não tem teste 1. Teste 1. Se eu botasse teste 2, teste 2, teste 3, teste 3. Então eu consigo criar arquivos aqui usando esse mkdir. E esse listdir lista para mim quais são todos os arquivos. Daniel, por que você está botando 1, 2, 3? Porque se eu botar só teste, ó, ele vai dar um erro para mim, porque o arquivo já existe. Então a gente não consegue criar um arquivo com o mesmo nome que já existe. Assim como você também não conseguiria se você estivesse tentando criar mesmo usando o mouse e teclado normalmente. Beleza? Então está criado aqui esses meus arquivos. Existe uma outra forma de criar, que é o seguinte. Deixa eu só botar aqui 4, só para não ficar tão com erro. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou criar um caminho, igual a gente estava criando até agora, mas vou pegar aqui em cima, só que agora eu quero criar não só uma pasta aqui, nesse nível que eu tô, que é o nível da minha área de trabalho. Eu quero criar agora um nível num nível abaixo, mas eu quero criar vários níveis. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero pegar o período de um dia, eu quero uma pasta que seja manhã, dentro de um dia específico do mês de janeiro do ano de 2021. Tá? Vamos dizer que eu tivesse uma pasta assim, só para fazer bem cascateado. Então, eu vou botar aqui, ó, 2021, /janeiro, manhã. Dia, sei lá, dia 21, /manhã. Então, se a gente olhar aqui em cima, ó, essa pasta não existe. Não existe essa pasta 2021 aqui na minha área de trabalho. Quando eu fizer isso, nesse meu caminho, e usar esse os.makedirs caminho, vou botar aqui, ó, meu os listdirs aqui, o que vai acontecer? Ó, apareceu 2021 para mim. Se eu for aqui na minha barra de tarefas, der uma olhadinha aqui, ó, 2021, olha só, janeiro, 21, manhã. Então ele criou não só uma pasta, mas ele criou todas as pastas desse meu caminho. Então, se eu, por exemplo, eu juntasse essa makedirs com, por exemplo, um for, eu poderia criar todas as pastas de todos os dias, de todos os anos. De todos os anos que eu queira, por exemplo. Eu consigo pegar, tenho que criar isso, uma pasta para todos os dias do ano de 2021. Eu consigo fazer isso automaticamente. Ah, eu quero criar várias pastas para alguma coisa que eu estou fazendo. Pode fazer isso automaticamente. Você não precisa ficar criando uma a uma. Você pode criar toda essa estrutura automaticamente usando o makedirs. Tá bom? E o mais legal é que depois que você fizer isso estruturado, depois você também pode entrar dentro delas usando, por exemplo, o chdir que a gente viu aqui em cima, que permite a gente entrar. Tudo bem? Vamos dizer que eu criei, mas agora eu quero remover. Como eu faço para remover uma pasta? Tá? Se a pasta estiver vazia, eu vou usar esse rmdir. Mas antes de botar essa pasta vazia, eu vou até fazer uma coisa. Ó, vou botar aqui na minha manhã e vou criar um arquivo txt só para a gente não deixar vazio. Oi. Então, ó, se eu usar aqui o meu os.rmdir e botar o mesmo caminho que eu acabei de criar e mandar rodar meu código, o que ele vai dar? A pasta não está vazia, tá bom? Então ele está tentando, só que a pasta não está vazia. Então a gente, para usar esse rmdir, a gente precisa que a pasta esteja vazia. Então eu criei, ó, tá tudo vazio, e agora sim eu posso tentar rodar de novo. E, ó, agora ele, em teoria, rodou. Vamos ver se por acaso 2021 tá lá. Ó, área de trabalho, 2021, janeiro. Ó, então se eu olhar aqui
no 21, não tem mais amanhã, então ela foi mandada embora. Se eu chegar e tentar apagar o 2021, vai funcionar? Não. Por quê? Porque a pasta não está vazia. Então tem uma pasta lá dentro, ele não permite ficar vazia. Então ele só permite você remover um diretório se por acaso aquele diretório estiver vazio, usando esse rmdir, tá bom? Então por enquanto a gente está vendo sempre comandos que ligam a gente a pastas, né? Como a gente trabalha com pastas. Mas como é que a gente trabalha com arquivos, por exemplo? Eu vou abrir aqui de novo, nesse meu caminho, vou criar um arquivo txt chamado oi. Vou até escrever uma coisa aqui dentro para vocês verem. Ó. Oi. Vou salvar e vou voltar aqui para o meu start file. E aí o que eu quero fazer? Eu vou usar esse os.startFile e vou dar para ele um caminho. Ó, vai ser dentro dessa pasta. Aqui, janeiro 21. Posso até pegar aqui também e botar para cá. Ó, barra oi.txt. Fecho minha aspas e vou rodar. Em teoria, o que ele tem que acontecer? Ele tem que abrir para mim esse meu arquivo. Vamos ver se ele abriu. Ó, abriu o oi aqui. Até fechar de novo, vamos ver se ele abre. Ó. Abriu meu arquivo aqui também, tá? Então, esse start file, ele permite você abrir um arquivo. Tem outras formas de abrir arquivos, tudo bem? Então, até outras formas a nível de programação mais comum, por exemplo, você usando o with com open, por exemplo, para você poder abrir, inclusive na hora que você abre, você pode já editar o arquivo ali dentro. Não é o objetivo aqui de falar tanto disso aqui, então, mas é mais comum que o pessoal use o with e open do que o start file. Mas o start file, ele tem um princípio de, eu quero abrir um arquivo, eu posso simplesmente fazer usando esse start file. Rename, como é que eu posso fazer? Eu chamei de oi, então agora eu vou chamar ele de tchau. E eu sei que eu estou fazendo uns exemplos meio bobos demais, mas o princípio aqui é mais para vocês entenderem o que vocês podem fazer. Quando você junta isso tudo, que dá a potência do negócio. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma série de arquivos, criar uma série de arquivos, ou então acessar uma série de arquivos, fazer uma automação que faz isso de forma automática, ou então que renomeia arquivos a partir do momento que eu baixo. Então, pode acontecer. Fiz download, pego e já renomeio o nome daquele arquivo para uma coisa que eu quero. Renomeei, jogo para uma pasta que eu quero. Tá? Então, eu já posso usar isso dentro do meu código. Beleza. Então, outro comando que a gente tem aqui, por exemplo, é o s.rename. Para que ele serve? É para renomear o nome de um arquivo. Então, eu sei que a gente está dando uns arquivos meio bobos, assim, por exemplo, tipo oi, tchau, coisa do tipo, mas aqui a ideia é para você entender, pelo menos, o conceito de como funciona e que comandos existem, que métodos existem aqui dentro dessa biblioteca que você pode usar. Aqui o rename, por exemplo, você pode fazer parte da sua automação, que depois que ele faz download, ele já bota num formato específico, para não ficar aquele, por exemplo, pasta, sei lá o que, entre parênteses 1, sei lá o que, 2. Fez o download de um arquivo. E aí você poderia estar fazendo download usando um Selenium, você poderia estar fazendo download usando um PyTorch, você poderia estar inventando alguma coisa. E aí você fez o download. Depois você fez o download, para não ficar aquele 1, ou 2, ou 3, você já renomeia para o nome do arquivo que você quer. E garante. Então você pode usar o s.rename. E aqui, ó, o s.rename, o que ele basicamente vai pedir para mim é qual o nome do arquivo antigo e qual o nome do arquivo novo. Tá bom? Então, se, por exemplo, criei esse arquivo oi.txt, aqui, o que eu vou fazer? Ó, primeiro, antes de a gente dar o rename, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, ó, os.getCwd, vamos ver onde a gente está. Olha, está me dizendo que eu ainda estou na minha área de trabalho, tudo bem? Então, o que eu vou fazer, ó, é os.rename, o meu arquivo vai se chamar oi.txt, e eu vou tentar mudar ele para tchau.txt. Vamos ver se funciona. Ó, tá dizendo que não acha. Por quê? Porque ele não conseguiu achar
para mim esse arquivo oi.txt. Por que ele não conseguiu achar o arquivo txt? Porque onde eu estou não é no mesmo lugar onde o arquivo oi.txt está. Então eu preciso primeiro chegar lá. Para eu chegar lá eu posso usar o OS, chdir e botar aqui, por exemplo, esse caminho para cá. Pronto, vamos ver se eu consigo chegar aqui. Vou tirar esse oi aqui, vou chegar só na pasta 21. E ó, diz que não deu erro. Se não deu erro, eu posso usar os.listdir para saber o que aconteceu aqui. Ou então eu posso olhar aqui, ó, tchau. Por que deu erro aqui? Porque ele está tentando de novo encontrar o oi e tchau. E aí o listdir não está nem aparecendo. Mas, essa é a ideia. A ideia seria eu conseguir renomear um arquivo. Remove. O os.remove me permite, imagina, remover o arquivo. Então é bem intuitivo. Só que eu posso fazer aqui, ó. Agora ele está com o nome de tchau. Então eu posso simplesmente, se eu perguntar onde eu estou, ó, getCwd, a gente vai chegar onde? Na pasta do 21. Então eu estou na 21. Se eu quero remover um arquivo, eu posso botar os.remove e boto o nome do arquivo que eu quero mandar embora. Qual é o nome do arquivo? tchau.txt. Se tudo der certo, ó, quando eu for na minha pasta 21, tá vazio. Outras coisas que a gente pode fazer também é usar um arquivo chamado walk. Um arquivo chamado walk, ele é bem interessante porque ele difere um pouquinho da lógica do listdir, porque ele é mais completo, vamos dizer assim. Se você olhar aqui em cima, quando a gente usou o listdir, o que a gente fez? A gente basicamente pegou quais eram as listas dessa pasta que a gente estava. Então, eu estava na pasta área de trabalho, ele me trouxe todas as pastas, todos os arquivos, tudo que tinha dentro dessa minha pasta área de trabalho. O que o walk faz é um pouco mais complexo. Então, ó, se eu, por exemplo, eu vou pegar até uma linha de código aqui que está na documentação, que é interessante, que é, eu vou criar, ele chama de root, está em inglês, né, porque a documentação está toda em inglês, mas eu vou pegar a raiz, o diretório e os arquivos no os.walk. E esse é o meu método, né, os.walk. O que ele pede para mim é esse path, que seria, ou seja, qual é o caminho que eu quero pegar essas informações. Tentando resumir o que está escrito aqui é o seguinte: você pega para mim uma estrutura de raiz, ou seja, onde está a pasta raiz, quais são os diretórios, ou seja, quais são as pastas, quais são os arquivos que estão nesse os.walk, entre parênteses, os.getCwd, ou seja, para esse caminho aqui. Então, o os.getCwd está dando, por enquanto, a gente precisa ver onde ele está. Vou até fazer aqui embaixo. Está dando um problema aqui. Deixa eu apagar esse cara. Vou botar os.getCwd. Ó, ele está dando para mim que eu estou lá na pasta 21. Tá? Então, esse é o lugar que eu estou. Se eu botar isso e colocar print root, ele vai dar para mim a raiz dessa minha pasta. Se eu colocar dirs, ó, ele está me dando 0. Por quê? Porque eu não tenho diretórios dentro dessa pasta. Se eu colocasse um diretório aqui, eu vou até botar na mão, para ficar bem claro, ó. Nova pasta que criei agora. E mandar rodar novamente, ó, nova pasta que criei agora. Se eu botar files, ele também vai me dar uma lista vazia, mas por que ele está me dando uma lista vazia? Porque eu não tenho arquivos lá dentro. Se eu criar um arquivo também, e colocar files para rodar, ele me deu uma lista chamada arquivo também, tá? Vamos mudar aqui esse meu getCwd, ao invés de botar esse caminho, eu vou botar aquele caminho original que a gente estava usando, que era da área de trabalho, para a gente ver um pouco mais complexo. Então, dentro aqui, ó, do caminho, eu vou botar o meu Rzinho e o caminho da área de trabalho.
Vamos começar pelo roots. Ó, olha o que ele está dando para mim. Então é a mesma coisa, só que agora a gente está numa área de trabalho, ou seja, tem muita coisa depois da área de trabalho. Ele está me dando todas as pastas com estrutura de raiz. 21, janeiro 21, tudo, está me dando tudo. Tudo bem? Desde lá do começo, tudo. Então está me dando a raiz até o de baixo. Pode ver até que ele está fazendo, meio que seguindo o caminho. Se eu boto dias, o que ele vai me dar? Ele vai me dar todas as pastas que tem aqui dentro. Então tem essa pasta, essa pasta, essa pasta, as pastas que tem dentro da pasta, várias coisas. Se eu boto files, ele vai me dar todos os arquivos que existem aqui dentro. Então, esse walk, ele é um listdir potente, ele me dá um listdir turbinado aqui que eu consigo fazer. Óbvio, eu estou pegando área de trabalho, então eu estou pegando uma pasta muito grande. Seria legal a gente fazer num nível um pouquinho depois, para poder ser um resultado um pouco mais palpável. Aqui eu quis mostrar para vocês que é estúpido, né? Aquele milésimo de segundo, ele me trouxe todas as pastas que tem aqui saindo de área de trabalho. Então é bem impressionante. Beleza. Então, ó, para a gente mexer com o sistema, a gente pode usar esse os.environ. Para a gente mexer com pasta, a gente tem esses métodos aqui. Para a gente mexer com arquivos, a gente tem esses métodos aqui. E tem uma parte, que é um submódulo específico do OS, que é o os.path, tá? Tem outros módulos também que foram criados, que fazem coisas parecidas, às vezes um pouco diferente, às vezes a mesma coisa, que é o pathlib, por exemplo, tá? Que é uma outra coisa, tem até comparações aí na internet entre um e outro, que também dá para usar. Mas esse path, ele é um submódulo do módulo OS, ou seja, da biblioteca OS. Como é que ele funciona? Também deixei aqui uma documentação específica dele, desse submódulo, que é importante, que ele é meio que, ele é um submódulo que tudo que a gente viu precisa de um pouco da lógica do path, que toda hora a gente está usando caminho. Então, se você não souber trabalhar com path para poder juntar um caminho no outro, pegar uma pasta, pegar a outra, você pode acabar não conseguindo o resultado que você quer. Então é importante a gente conhecer pelo menos um pouco desse submódulo path. E aí, ó, você bota ospath.basename. os.basename, o que é isso? Percebe primeiro que a estrutura mudou, não é mais os alguma coisa, é os.path.basename. Então, os.path.basename vai me permitir pegar o nome da pasta que eu estou. Não só o caminho, mas o nome da pasta que eu estou. Então, por exemplo, se eu botar aqui de novo, print os.getCwd, para a gente saber onde a gente está. Ó, eu estou aqui, tudo bem? Eu posso usar aquele, vou mudar, eu quero mudar, eu vou botar o change dir aqui, chdir, para a gente chegar só nessa área de trabalho. Beleza, ó, os.path.basename. E aí eu preciso dar uma informação para ele. Que informação que eu vou dar para ele? Qual é o lugar que eu estou procurando? Posso usar até mesmo o os.getCwd. Outra opção também é criar uma variável para receber esse caminho e depois eu boto aqui dentro, tá? Eu estou botando direto. Percebe que ele me dá área de trabalho. Então ele está me dando só o nome dessa pasta que eu estou. Ao invés de me dar o caminho inteiro, basename me dá o nome da pasta que eu estou. Também consigo pegar, por exemplo, partes comuns de caminhos. Então aqui dentro da minha área de trabalho, eu já tinha deixado criado pronta aqui uma pasta chamada pasta raiz. Ó, pasta raiz. Dentro dessa pasta raiz eu tenho uma pasta raiz 1, pasta 1, pasta 2. A pasta 1 não tem nada, a pasta 2 tem mais coisa, outra pasta, e assim vai, tá? Então o que esse common path faz para mim? Vamos dizer que eu tenho várias ramificações, mas eu quero saber qual é a ramificação que é comum a todo mundo que eu passar para ele. Por que serve isso? Vamos dizer que eu quero passar por todas essas pastas, e eu vou precisar criar cada uma desses intervalinhos. Então eu vou precisar criar esse intervalinho, esse intervalinho, esse intervalinho, esse intervalinho. Se eu sei onde é comum, eu posso chamar esse cara todo esse intervalo
e depois eu só junto com o que vier depois, que é distinto. Se eu não souber o que é comum, eu vou ter que criar parte a parte. Então, saber o que é comum é legal. Nesse caso, ó, eu tenho o caminho 1, caminho 2. Caminho 1 é para chegar no final da pasta 1 lá, dessa minha pasta raiz que eu criei. E o caminho 2, ela vai pelo pasta 2, chegando naquela outra pasta. Se eu uso os.path.commonPath e digo para ele quem eu quero comparar, ó, então eu boto caminho 1, vírgula, caminho 2, percebe que aqui eu também usei esse colchetes aqui. Por que esse colchete? Porque, como eu estou dando para ele várias opções, ou seja, vários caminhos que ele tem que comparar, eu estou abrindo uma lista. Então, eu estou criando uma lista de caminhos para ele comparar. Então, eu estou olhando primeiro o caminho 1 com o caminho 2. E a ideia dele é tentar olhar esses dois caminhos e ver o que é comum. Então, ó, isso aqui, minha expectativa é que esse aqui vá até aqui e esse aqui vai até aqui. Por quê? Porque o pasta 1 e o pasta 2 muda, mas até aqui era tudo igual. Então, se tudo der certo, na hora que eu mandar printar esse cara aqui, tá lá, ó, pasta raiz 1. Então, a minha expectativa atendida na hora que eu rodei. Então, esse Common Path me permite fazer isso. Tem uma variação ligeira disso, que ao invés de ser Common Path, é Common Prefix. Ou seja, não é mais uma questão de pasta, é uma questão de texto. Ou seja, o que é comum em texto, em string, desse meu caminho. Vou pegar essa mesma estrutura, que ela é bem parecida, e ao invés de botar Common Path, eu vou botar Prefix. E aí, ó, vou botar print. Eu já tinha até botado print, então é só dar um rodar aqui, ó. Percebe o que ele está me dando? Pasta raiz 1, pasta. Por que pasta? Porque muda aqui, ó, o 1 e o 2. Até para ficar bem escancarado, vou fazer o seguinte. Nesse pasta 1, eu vou botar, sei lá, 91. Pasta aqui eu vou botar pasta 92. Só para ficar bem claro do que está acontecendo. Eu vou mandar rodar novamente. Aqui só tem que mudar aqui, ó, 91, 92. Mandei rodar aqui. Se eu mandar rodar aqui embaixo, ó, pasta 9. Então, como eu botei esse 9 e esse 9 é comum aos dois, ele inseriu para mim o espaço e o 9 aqui no meu prefixo. Então, se eu quisesse pegar alguma coisa que fosse, por exemplo, pasta 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, eu poderia botar pasta 9 e juntar só com um númerozinho que forma esse número. Então, se eu tivesse uma sequência de pastas que estão numeradas, sequência, por exemplo, pastas que são códigos de um projeto, códigos de um SKU, códigos, sei lá, código de qualquer coisa, e cada um deles tem uma pasta. Código de um cliente. Eu poderia usar isso para poder só complementar com o segundo algarismo aqui, todos começando com 9. Pode ser também um código, que tem um radical, tem um prefixo, que é comum a todo mundo, só muda o final. E eu posso fazer a mesma coisa usando esse meu Common Prefix. Tá? Outro método interessante e importante aqui pra gente é esse dir name. O que é o dir name? Ele me dá o nome da pasta que eu estou, no caso do caminho. Então, se eu colocar aqui print os.path.dirname caminho 1, que é esse cara aqui, ó, que vai até a pasta 91, ele vai me dar a pasta raiz 1. Por que pasta raiz 1? Porque ele achou que a pasta que a pasta 91 está, que é onde termina esse caminho 1, é pasta raiz 1. Se aqui se tivesse um arquivo, fosse arquivo.txt, o que ele ia me retornar? Ele ia me retornar pasta 91, porque arquivo txt está dentro dessa pasta. Tá? Então essa é a lógica. Se eu coloco o caminho 2, o que vai acontecer? Ele vai me dar a pasta 92, ó, exatamente o mesmo caso. Por quê? Porque outra pasta, que é o caminho, aonde esse caminho está sendo guiado, está dentro da pasta 92.
Então, esse dir name me permite saber qual é a pasta que um arquivo está. Então, se eu tiver o caminho inteiro, eu consigo pegar exatamente a pasta dele ali. Ah, Daniel, mas o caminho dele já me diz a pasta. Beleza, mas ao invés de você ficar tentando separar isso por um texto, uma coisa do tipo, você pode usar só o dir name e já vai te dar direto o nome certinho, sem precisar ficar tratando esse texto. E, por último aqui, essa amostragem aí dessa biblioteca OS, que é muito utilizada para automação de processos, você provavelmente deve ter pensado, putz, eu faço isso pra caramba, faço isso muito no meu trabalho, vira e mexe, eu tenho um relatório, tenho que ficar mudando, ou então eu tenho que acessar um relatório, aí eu tenho uma pasta assim, que são vários arquivos. Inclusive, eu fiz um vídeo há um tempo atrás, o objetivo era falar sobre for, mas eu fiz um caso que a gente acessava todos os arquivos de pastas de anos e meses diferentes, e colocava tudo num arquivo de Excel único, somando os valores aí para fazer uma análise usando pandas. Vou deixar lá embaixo na descrição, caso você tenha interesse, e usei um pouco aí também nesse listdir e assim vai. É até legal você dar uma olhada e ver como é que eu poderia ter feito melhor aquele vídeo. Depois você vai lá e comenta lá como é que eu poderia ter feito melhor aquele vídeo. Eu já sei como eu poderia ter feito, mas eu gostaria que você dissesse e pensasse também, vai ser interessante. Último aqui, a gente vai falar desse ospath.join. Como é que a gente faz o os.path.join? A gente vai ter partes de texto, parte de uma string, que eu quero juntar. Esse join significa juntar esses textos num formato para formar uma string final. Então, por exemplo, eu sei que meu drive, que eu estou usando aqui, ó, onde está um arquivo, está no C. Eu sei que o usuário é o Daniel, que foi aquela primeira coisa que a gente fez lá em cima que eu consegui buscar. E eu sei que a pasta base é a área de trabalho, ó, que a gente usou aqui no nosso base name. Então eu quero criar esse caminho. Eu quero criar esse caminho aqui usando o join. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma variável, por exemplo, caminho, que vai ser igual a os.path.join. Dentro do meu parênteses, eu vou dizer as partes do texto que eu quero juntar. Ah, Daniel, mas não era só botar o mais? Então, quando você usa o join, você garante que aquelas barras, todos aqueles itens, vão entrar certinho e você não vai ter problema de caminho. Às vezes, você simplesmente usar o mais, usar uma vírgula, coisa do tipo, vai dar problema no seu caminho, vai entrar uma contrabarra onde não deveria entrar. O path e o path.join faz isso corretamente para você. Porque olha só, eu vou botar aqui o meu drive, que é essa primeira variável que eu criei, ó, drive. Vou botar aqui r/users, por exemplo. Por quê? Porque eu quero os meus usuários. Vou fazer o seguinte, vou deixar 100. Vamos ver o que acontece. Ó. Eu sei que meus usuários sempre tem essa estrutura, meu caminho tem essa estrutura, ó, c:/users. Vírgula, usuário. O que é o usuário? Isso aqui, ó, acabei de criar o usuário. OneDrive, ó, OneDrive. E vou botar também essa pasta underline base, que foi o que cuspiu para mim lá do meu base name. Base name. Vou fazer isso e vou printar esse caminho. Vamos printar primeiro esse caminho e vamos ver como é que ele fica. Ó, c:/users, Daniel, tá, beleza. O que está faltando? Está faltando a barrinha. Então, vou botar só a barrinha aqui. Percebe que ele não botou a barrinha, porque o drive era c:/. Em compensação, aqui no OneDrive, ele botou. Então, ele entendia que fazia parte de um caminho, fazia parte de um path. Como c:/, veio primeiro, ele não colocou a barrinha, então eu tive que inserir. Mas o OneDrive, ele não precisou botar, ele simplesmente já botou para mim lá a barrinha como deveria. E eu vou botar aqui, ó, o os.chd e vou botar caminho. Ele vai me mandar para lá. Agora, tendo feito isso, mudando de caminho, eu posso botar o meu os.getCwd, por exemplo,
e pegar aqui onde estou. Ó, ser usuário Daniel OneDrive área de trabalho. Então ele já está me retornando aqui que eu estou na área de trabalho, porque esse join me permitiu fazer a criação de um caminho, a criação de uma URL, para você poder, aí sim, mudar de pasta. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado. Aqui foi mais um basicão de OS para você poder usar, mas com isso que a gente aprendeu aqui, tem muita coisa que vocês conseguem fazer. Vou botar também um vídeo do Lira que ele fez aqui, como fazer movimentação de arquivos, que ele usa mais com OS, mas vou botar aqui para vocês também no link da descrição. Espero que vocês tenham gostado. Bota no comentário, curte, compartilha, se inscreve no canal, diz aí o que mais você quer saber, dá ideia pra gente, que a gente sempre, na medida do possível, tenta atender, tá? E espero que vocês tenham gostado, e é isso.